Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Olha eu aqui para falar sobre a quinta rodada da Série C. A Série C acabou ontem à noite com o jogo Santa Cruz e Jacuipense lá no Arruda, em Recife. E a quinta rodada termina na segunda-feira à noite. Agora na terça-feira eu vou fazer uma análise de toda a quinta rodada, toda a situação. E aí a gente vai acompanhando rodada por rodada, situação por situação, até conhecermos os classificados para as quartas de final. Antes de mais nada, quero convidá-los, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, hein? A cada novo vídeo, a cada novo programa ao vivo, a cada novo jogo, você vai sendo avisado. E se você curtir, você vai lá e clica e vê o vídeo. Hoje estou fazendo a Série C, já fiz a Série B, tá lá. Já fiz a Série D, tá lá também. Já fiz uma análise da A. Enfim, você vai ative o sininho, dê a sua opinião, hein? Dê o seu likezinho e passe no que está acontecendo com o clube da sua região, do seu estado. Saiu o jogador, chegou o jogador, saiu o treinador, chegou o treinador, enfim, me ajude a fazer esse contato, perfeito? Vamos lá. O Campeonato Brasileiro da Série C eu sempre abro falando o seguinte, ele é diferente da A e da B, que é pontos corridos e de volta. Ele é regionalizado, 10 grupos no grupo A, ou 10 clubes no grupo A, 10 clubes no grupo B. Eles jogam entre si em turno-retorno, 18 jogos, e os 4 primeiros colocados vão para as quartas de final. E os 2 últimos colocados de cada chave, num total de 4, são rebaixados. Esse é o regulamento, perfeito? Vou começar pelo grupo A, onde a gente tem Mirassol, Novo Horizontino, Botafogo, Ituano e Oeste. 5 paulistas numa chave de 10, 50%. Então vou começar por esse grupo, até porque o melhor dos 20 participantes, a melhor campanha é do Novo Horizontino. Disparada. Ele é líder do grupo B, mas também tem muito mais pontos que a turma do grupo A. O Novo Horizontino está invicto, né? Com a quinta rodada ele tem, ou melhor, a quarta rodada ele tem 3 vitórias e um empate, 10 pontos de 12. Então está liderando tranquilo. Nesse final de semana, na quarta rodada, ele enfrentou o São José, que ainda não venceu, hein? São José tem 2 empates e 2 derrotas. São José lá do Rio Grande do Sul, o Zequinha de Porto Alegre. Venceu. Verdade que o jogo foi difícil, o gol do Felipe Marques, o Felipe Rodrigues, o lateral direito, que marcou seu segundo gol na competição, mas mais uma vez venceu dentro de casa, foi a 10 pontos, ficou numa situação tranquila e deixou o São José na zona do rebaixamento só com 2 pontos, na 9ª colocação. Então, enquanto está muito bem o Novo Horizontino, o São José começa a dar aquela preocupada no seu torcedor. Será que o Zequinha reage? Vamos ver, né? Olha, o vice-líder é o Ipiranga, rapaz. E o Ipiranga não só tirou o Botafogo de Ribeirão Preto, outro clube paulista, do G4, como também o Ipiranga assumiu a vice-liderança. Mas deu um sacode no Botafogo de Ribeirão Preto, fez 3-0 no primeiro tempo, com muita tranquilidade. Eu até anotei aqui, ó, o Reinaldo, Quirino e o Sodré fizeram os gols no primeiro tempo. Mataram o Botafogo, 3-0. Aí no segundo tempo só administrou, tocou a bola e tal. O jogo foi 11 da manhã, muito tranquilo, muito tranquilo. E olha, o Botafogo que estava no G4, o Argel tomou até um susto. Mas que é isso? Foi atropelado. Foi. A verdade é que o Ipiranga foi a 9 pontos, é vice-líder, está muito bem na competição. Enquanto o Botafogo caiu com 6, saiu do G4, hoje é quinto colocado com 6 pontos. Então essa é a situação. Quem está dentro do G4 aí continua, né? É o Criciúma. É o Criciúma do Paulo Baier, hein? Vamos lembrar que o Criciúma caiu no Campeonato Catarinense, foi para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Fizeram uma reformulação, mandaram todo mundo embora, chamaram o Paulo Baier, jogador que passou em vários clubes, verdade seja dito, mas tem uma história rica no Criciúma. O Paulo Baier foi lá e aí, com muita tranquilidade, esse gato não fica tranquilo. Aí, com muita tranquilidade, ele foi até Barueri, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. O Criciúma jogou com o Oeste. E o Oeste, que fez boa campanha na Série A2, ainda não se acertou, não, hein? Ainda não se acertou no Campeonato Brasileiro da Série C. Caiu o ano passado da B para C. E aí ele empatou 0-0 com o Criciúma. O Criciúma foi bom, 8 pontinhos, terceira colocação, continua dentro do G4 até agora, 4 rodadas. E o Oeste, que já tinha perdido em casa naquele jogo adiado, com o Mirassol tinha perdido. Então o Oeste tem 2 pontos, só os mesmos 2 pontos do Oeste. Mas nos critérios ele está ainda fora da zona do rebaixamento, o São José está na zona do rebaixamento. Mas o Roberto Cavalo vai ter que tomar cuidado, hein? Enquanto o Paulo Baier festeja no Criciúma,
o Roberto Cavalo tem que tomar cuidado com o Oeste. E fechando o G4, o Mirassol, que tinha vencido o jogo atrasado em casa, o Oeste, por 1-0 lá em Barueri, o Mirassol jogou fora de casa com o Figueirense, o tradicional Figueirense, fez 1-0 com o Giovani e no segundo tempo o Andrew acabou empatando. Esse empate foi bom, fora de casa com o Figueirense. O Mirassol foi a 7 pontos, entrou dentro da zona do G4, que são os 4 que se classifica, tirou o Botafogo, e o Figueirense foi a 5 pontos, está próximo ali. A campanha do Jorginho Cantinflas é o técnico do Figueirense. A campanha é boa. Então, até por isso, a gente entende que essa chave deve ser muito equilibrada. Tirando o Novo Horizontino, que está nadando de braçada, o resto deve estar bem equilibrado, hein? Enfim. E finalizando o quinto jogo, né, do grupo B, o Ituano. O Ituano, que olha, teve um surto de Covid. O Ituano teve um surto de Covid, problemas e mais problemas. E aí até o Mazola Júnior, o treinador, não ficou no banco de reservas. Porque tinha muita gente com Covid. E mesmo assim, conseguiu a sua primeira vitória diante do Lanterna Paraná. Foi 2-1, 2 gols do Thiago Marques, hein? Thiago Marques, hein? Marcando um gol atrás do outro, hein? Um gol atrás do outro. 3 jogos, 3 gols, tá bem lá. Veio da Ferroviária, já está fazendo sua parte no Ituano e fez a sua primeira vitória. Foi a 4 pontos, foi para a 7ª colocação. O Ituano lembra que estava na zona do rebaixamento junto com o Paraná. Empurrou o São José para a zona do rebaixamento, o Ituano saiu. O Paraná continua na lanterna, hein? Será que o Maurílio, aquele ex-atacante que é técnico do Paraná, resiste? Olha, coisa está complicada. Então, grupo B, Novo Horizontino, Ipiranga, Criciúma e Mirassol no G4. São José e Paraná estão na zona do rebaixamento. Feito? Bom, vamos falar então do grupo A. O grupo A que tem um novo líder. Você vai lembrar que na semana passada eu falei do Ferroviário, lá do Ceará, que estava liderando. Rapaz, foi jogar com o Tombense lá na cidade de Tombos, em Minas Gerais, tomou um sacode, 3-0, 2 gols do Everton, 1 do Rodrigo. E olha, o Tombense foi a 6 pontos, tem o mesmo 6 pontos do Manaus que está no G4. Mas deu uma boa crescida. O Ferroviário, que era líder, ele continua até com os mesmos 7 pontos do Volta Redonda e do Altos do Piauí, que é o novo líder. Mas acabou, pelos critérios, é o terceiro colocado. Bem colocado, mas tomou um sacode, hein? Tivemos 2-0-0, o Floresta com o Botafogo da Paraíba, o jogo foi lá no Ceará, e o Paysandu com o Volta Redonda. O jogo foi lá em Belém do Pará. Bom, o Volta Redonda, com esse empate fora de casa, ele é vice-líder, tem os mesmos 7 pontos do Altos. E nos critérios acima do Ferroviário. Já para o Floresta estava no G4, caiu 6ª colocação para 5 pontos. E o Paysandu não consegue, também tem 5 pontos, ali na 8ª colocação, mas não próximo. Na verdade, ó, se você pegar que o Altos tem 7, Volta Redonda tem 7, o Ferroviário tem 7, o Manaus tem 6 no G4, aí você tem Tombense com 6, Floresta com 5, Botafogo da Paraíba com 5, Paysandu com 5. Situação preocupante é só do Santa Cruz, Jacuipense com 2 pontos. O resto está tudo ali. Já para quem está falando do Altos, o novo líder, ele venceu em casa o Manaus. 3-2. Um gol do Betinho, 2 do Manuel. O Manuel, o artilheiro do campeonato. O Manuel do Altos do Piauí com 4 gols. E aí, o Altos tem 7 pontos com Volta Redonda e Ferroviária, mas nos critérios ele é o primeiro. O Altos que subiu o ano passado da Série C, hein? Brilhando, subiu da Série D. Brilhando agora na Série C. E com essa derrota, o Manaus, mesmo com 6 pontos, caiu ali. Estava brigando pela liderança, está com 6. Mas com 6, 1 ponto só atrás do Altos. Altos 7, Volta Redonda 7, Ferroviário 7. E ali com 6, o próprio Manaus, junto com o Tombense. Só que o Tombense nos critérios fica na 5ª colocação. Não é ruim. Ruim é a situação do Santa Cruz e do Jacuipense. Os dois clubes que se enfrentaram naquele jogo de segunda-feira à noite, que eu falei para vocês de ontem, o Santa Cruz mandou embora o Bolívar. Eu pensei até que o Givanildo, aquele treinador veterano, que assumiu a supervisão de futebol de Santa Cruz, ia assumir o próprio cargo de treinador. Não. Eles contrataram um novo treinador. O Roberto Fernandes foi para lá. O Roberto Fernandes tinha sido mandado embora do CRB quando perdeu o título para o CSA estadual. Ele assumiu lá, jogando dentro de casa. Foi 2-2 o jogo ontem à noite. O Santa Cruz chegou a fazer 1-0. O Jacuipense da Bahia virou para 2-1 e no finalzinho o Santa Cruz empatou. Final da história, as duas equipes foram para 2 pontos. 2 pontos só. Estão na zona do rebaixamento. O Santa Cruz pelos critérios 9º e o Jacuipense pelos critérios 10º. Mas as duas equipes não conseguem, né? 4 rodadas, vamos falar que você vai disputar 18, mas você já vê que o time está bombeando, né? Se não tomar cuidado, a situação vai ficar complicada. Então vamos lá. Grupo A,
Alto 7, Volta Redonda 7, Ferroviário 7, Manaus 6. Muito equilíbrio. Aí o Tombense 6 na quinta também tá ali. Floresta, Botafogo da Paraíba e Paysandu com 5. Ou seja, você tem 8 times embolados. Essa briga promete, hein? Essa briga promete. Então, até por isso que o campeonato, rodada por rodada, a gente vai vendo como que está a situação. Os artilheiros, como eu falei, o Manuel do Altos do Piauí tem 4 gols e o Vanilson do Manaus tem 4 gols. Estão falando que tem algum time da Série B aí atrás do Vanilson. Vamos ver se o Manaus perde o seu artilheiro. Tomara que não. Os dois estão pontuando com 4 gols. Vamos lá. No grupo A, esse que eu estou falando para vocês, a quinta rodada vai prosseguir, começar na sexta-feira. A gente tem o Botafogo da Paraíba jogando com o Altos, olha lá, ó, disputando, defendendo a liderança, o Altos lá na Paraíba, sexta-feira, dia 25, às 20 horas. No sábado nós temos Jacuipense e Ferroviário brigando para voltar para a primeira colocação, Jacuipense para sair da zona do rebaixamento, Manaus com Tombense, briga por ponta da tabela, Volta Redonda enfrentando o Santa Cruz. Volta Redonda querendo ser líder e o Santa Cruz querendo sair da zona do rebaixamento. E no domingo, nós temos o Floresta com o Paysandu. Times que querem voltar pelo menos para o G4. Vamos ver. Já no grupo B, o grupo dos 5 paulistas, a rodada vai começar no sábado. 11 da manhã nós temos Paraná e São José e depois nós temos Mirassol e Ituano. O Paraná e São José, o último contra o penúltimo, jogo intranquilo, e aí o Mirassol, Ituano, esse duelo paulista para o Mirassol está dentro do G4, o Ituano quer vencer, tentar entrar no G4. No domingo às 11 da manhã também, outro confronto paulista, o Botafogo recebe o Oeste, aí lá em Ribeirão Preto, é às 11 da manhã. Depois às 16, olha que grande jogo, o Criciúma, terceiro colocado, com o Novo Horizontino, líder invicto, belo jogo domingo. E aí a rodada vai acabar na segunda-feira, o Ipiranga, o vice-líder, enfrentando o Figueirense, que quer estar dentro do G4. Belo jogo também. Então, claro, eu volto a semana que vem, depois tem os jogos na segunda. Na terça-feira da semana que vem eu volto com a quinta rodada, colocando todos os detalhes para você. Feito? Forte abraço a todos, acompanhe o canal do Luiz Ademar, faça a sua inscrição e aí ative o sininho. Me passe informações, troque ideia, vamos lá, a gente bate o mesmo papo que a gente faz no Twitter. Principalmente, dê o seu likezinho, dê sua opinião. Feito? Até a próxima semana, falando da Série C. Um abraço, até lá.